Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estamos iniciando hoje mais uma semana e teremos aula de língua portuguesa. E na aula de hoje, nós iremos falar sobre o verbo. Vocês se lembram o que é o verbo? Nós já estudamos, né, sobre isso e vamos relembrar na aula de hoje. Os verbos constituem uma classe gramatical que é responsável por expressar uma ação, um estado, um desejo ou um acontecimento, ou até mesmo um fenômeno natural, ou seja, um fenômeno da natureza. E por isso, essa classe é fundamental à nossa comunicação. Vamos ver um exemplo aqui. Lucas comeu pipoca doce. O que foi que Lucas fez? Ele comeu pipoca doce. A ação que Lucas executou foi o quê? Comer a pipoca doce. Por isso, a palavrinha comeu vai ser o verbo da nossa frase, porque foi a ação que Lucas fez. Temos aqui mais uma frase como exemplo. Choveu muito ontem à noite. O que aconteceu ontem à noite? Choveu, não foi? Então, choveu é uma ação da natureza, ou seja, um fenômeno da natureza. O que aconteceu com a natureza ontem? Choveu. Então, por isso a palavrinha choveu vai ser o verbo da nossa frase, porque foi a ação realizada. Agora que a gente já se lembrou o que são os verbos, vamos aprender hoje que os verbos se flexionam em tempo, em modo, em número e em pessoa. Parece muita coisa, mas não é não. Você vai ver como que é bem simples e fácil para a gente compreender. Flexão em número e pessoa. Vamos lá. Os verbos sofrem flexão em número, podendo ser conjugados no singular ou no plural. A gente já estudou também sobre isso. Vamos relembrar. No singular, os verbos indicam apenas um sujeito verbal, ou seja, nós estamos falando apenas de uma pessoa. Por isso que nós dizemos que é o singular. E já no plural, eles indicam vários sujeitos verbais. Tá? Quando é mais de um sujeito verbal, nós dizemos que o nosso verbo está no plural. Vamos ver aqui no nosso quadrinho. Nós temos exemplo de um verbo no singular e dele no plural. Vamos primeiro ver como que ele fica no singular. Olha só essas frases. Eu gosto de estudar. Tu andas depressa. Ele é muito gentil. Eu estou me referindo a apenas uma pessoa. Ó. Eu gosto de estudar. Estou me referindo a uma pessoa, por isso o meu verbo vai ficar no singular. Tu andas depressa. Também estou me referindo a uma pessoa, por isso o verbo andas está no singular. Vamos agora para o ladinho. Temos também o plural. Vamos ver o plural. Estamos nos referindo a quem? A mais de um sujeito verbal. Olha, nós chegamos cedo. Nós é mais de uma pessoa. Por isso, o verbo chegamos está no plural. Vós estáis com pressa. Vós está no plural, está se referindo a mais de uma pessoa. Por isso, estáis também está no plural, porque estamos nos referindo a mais de um sujeito verbal. Eles são educados, estamos também nos referindo a mais de um sujeito. Por isso, a palavrinha são está no plural. Os verbos também sofrem flexão em pessoa, havendo 3 pessoas verbais. Vamos lá. A primeira pessoa verbal indica quem fala. Quem que fala? Eu e nós. Por isso, nós estamos dizendo que é a primeira pessoa verbal. Está indicando o quê? Quem está falando. A segunda pessoa verbal indica com quem se fala, com quem nós estamos conversando. Quem é a segunda pessoa verbal? O tu e vós. Tu e vós são a segunda pessoa verbal, ou seja, está indicando com quem está se falando. E por último, nós temos a terceira pessoa verbal. A terceira pessoa verbal indica de quem se fala. Quem são essas pessoas? Ele e eles. Ele e eles são a terceira pessoa verbal e indica de quem nós estamos falando. Temos também a flexão em tempo. Relaciona-se ao momento em que aconteceu a ação verbal, dando a ideia de um processo concluído, em fase de conclusão ou que ainda está para concluir. Ou seja, quando nós falamos de flexão em tempo, nós estamos nos referindo a uma ação que já aconteceu
ou a uma ação que está acontecendo nesse exato momento, ou uma ação que ainda irá acontecer, que é representado pelo tempo presente, o tempo pretérito, mais conhecido como passado, e o tempo futuro. Tenho certeza que você se lembrou aí que você já estudou sobre esses três tempos verbais, né? Que é o presente, o pretérito e o futuro. Vamos relembrar aqui através dessas três frases. Mariana joga bola. O que Mariana faz? Ela joga bola, está dando a ideia de algo que ela está fazendo agora. Então, nós estamos nos referindo ao tempo presente. Segunda frase. Caio perdeu seu tênis. Perdeu é o nosso verbo. Dá a ideia de algo que já aconteceu, não é? Por isso nós dizemos que esse verbo, ele é o quê? No tempo pretérito, ou seja, no tempo passado, porque indica algo que já aconteceu. Por último, nós temos Laura viajará com a sua família. O verbo viajará dá a ideia de quê? De que já aconteceu, está acontecendo ou que ainda irá acontecer. Muito bem, dá a ideia de que algo ainda irá acontecer. Laura ainda irá viajar, né? Laura viajará com a sua família. Dá a ideia de um tempo futuro. Por isso que nós dizemos que o tempo viajará está no futuro. Agora que a gente já relembrou os três tempos verbais, vamos conhecer agora o modo verbal, ou seja, a flexão do verbo em modo. Ele revela a circunstância em que o fato verbal ocorre. Os verbos podem ficar nos modos indicativo, subjuntivo ou imperativo. Vamos conhecer cada um desses modos verbais. O modo indicativo, nesse modo, ele expressa a certeza de que a ação ocorreu, de que a ação ocorre ou que ocorrerá. Portanto, os verbos conjugados no modo indicativo exprimem possibilidades reais de a ação ocorrer, ou seja, no modo indicativo, ele vai praticamente quase nos dar certeza de que algo já aconteceu, está acontecendo ou que ainda irá acontecer. Vamos conjugar esse verbo aqui juntos para a gente compreender melhor. Vamos conjugar o verbo cantar. Nós vamos ver o verbo cantar no tempo presente. No modo indicativo, né, a gente está dando a certeza no tempo presente de que isso está acontecendo. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Nós conjugamos o verbo cantar no modo indicativo no tempo presente. Vamos conjugar agora no tempo pretérito perfeito, ou seja, no passado perfeito. Passado da ideia de que já aconteceu, não é? O passado perfeito, olha como que a gente conjuga. Eu cantei, tu cantaste, ele cantou, nós cantamos, vós cantastes, eles cantaram. Também temos o pretérito imperfeito, ou seja, o passado imperfeito. Ainda dá a ideia de que algo já aconteceu. Eu cantava, tu cantavas, ele cantava, nós cantávamos, vós cantáveis, eles cantavam. Temos também o pretérito mais que perfeito. Também dá a ideia de um passado, só que agora é um passado mais que perfeito. Eu cantara, tu cantaras, ele cantara, nós cantáramos, vós cantareis, eles cantaram. Temos também o futuro do presente. Eu cantarei. Futuro não dá a ideia de algo que ainda vai acontecer? No futuro do presente, a gente conjuga. Eu cantarei. Tu cantarás. Ele cantará. Nós cantaremos. Vós cantareis. Eles cantarão. E por último, temos o futuro, ou seja, algo que ainda irá acontecer. O futuro do pretérito. Como que fica? Eu cantaria, tu cantarias, ele cantaria, nós cantaríamos, vós cantaríeis, eles cantariam. Agora nós iremos ver o modo subjuntivo. Como que a gente vai classificar o verbo no modo subjuntivo? Esse modo indica menos certezas
de que a ação ocorresse ou ocorra. Portanto, os verbos conjugados no modo subjuntivo exprimem dúvidas acerca das possibilidades de a ação ocorrer. São suposições, são hipóteses, ou seja, no modo subjuntivo a gente não tem certeza de nada. Ele sempre vai deixar, né, aquele verbo sempre vai dar a ideia de uma dúvida, de uma possibilidade, uma suposição para a gente. Vamos ver aqui, o verbo cantar também. No modo subjuntivo, nós temos o presente, o pretérito imperfeito e o futuro. No presente, como que a gente conjuga o verbo? Que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos, que vós canteis, que eles cantem. Ou seja, está dando uma ideia, né? Não é uma certeza, está dando uma ideia. O pretérito imperfeito, ou seja, o passado imperfeito. Se eu cantasse, se tu cantasses, se nós cantássemos, se vós cantasseis, ou se eles cantassem, ou seja, está dando uma ideia do que poderia acontecer, né? Não é uma certeza. Deixa uma dúvidazinha aí. Se, né, é uma suposição. Se eu cantasse, uma suposição do que pode acontecer. E por último temos o futuro. Como que a gente conjuga? Quando eu cantar, quando tu cantares, quando ele cantar, quando nós cantarmos, quando vós cantardes e quando eles cantarem, ou seja, uma suposição do que pode acontecer. Vamos ver agora, por último, o verbo no modo imperativo. Esse modo tem a função específica de dirigir uma ordem, uma sugestão ou um pedido a outra pessoa, podendo ser afirmativo ou negativo, ou seja, vai ser uma ordem ou um pedido afirmativo ou negativo. Por isso, esse modo não possui conjugação em primeira pessoa do singular, ou seja, para o sujeito eu, não vai ter a conjugação do sujeito eu. A gente sempre inicia, né, eu. Nessa conjugação, nós não temos o sujeito eu. E há a substituição de ele e ela pela palavrinha, pelo sujeito você. E eles e elas por vocês. Vamos lá. Nós temos o modo imperativo afirmativo e o modo imperativo negativo. Vamos ter dois exemplos aí. No imperativo afirmativo, tá dando uma ordem ou fazendo um pedido, ó. Vem de tu. Não tem o sujeito eu, mas ó, vem de tu. Venda você. Vendamos nós. Vendei vós. Vendam vocês. É uma afirmação. Agora, olha como que fica o verbo imperativo no modo negativo, né? Não vendas tu. Não venda você. Não vendamos nós. Não vendais vós. Não vendam vocês. Vamos ver mais um exemplo no modo imperativo afirmativo. Parte tu. Parta você. Partamos nós. Parti vós. Partam vocês. Ou seja, está fazendo afirmações. E o imperativo negativo? Sempre vai ser uma negação. Ó. Imperativo negativo. Negativo vem de quê? De negar. Então, ó, não partas tu. Não parta você. Não partamos nós. Não partais vós. E por último, não partam vocês. E essa foi a conjugação do verbo no modo imperativo. Então, nós aprendemos hoje os 3 modos verbais, que é o indicativo, subjuntivo e o imperativo, além da gente relembrar o que são os verbos e para que eles servem. Essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Vamos continuar estudando bastante e até a nossa próxima aula. Beijinho para vocês.